a fim de reduzir a população mundial. As pessoas não podem imaginar o que estamos planejando em segredo. O crescimento do fundamentalismo islâmico também serve a nossos interesses como uma grande ameaça de demanda a uma reação violenta. Nos próximos anos, atentados terroristas planejados que implicam respostas a grande escala iniciarão a fase final do grande plano global. Outro assunto entre Estados Unidos e Rússia foi a guerra na Síria. Os dois países combatem o grupo terrorista Estado Islâmico, mas estão em lados opostos na guerra civil. A Rússia apoia o governo do ditador Bashar al-Assad. Os Estados Unidos financiam grupos armados de oposição. Por que não dar oportunidade ao acusado de se defender? Por que não deixar o acusado se explicar? Você vai ver agora uma entrevista em português, porque eu fiz a tradução para você, para te facilitar o entendimento. É o Bashar al-Assad, o presidente da Síria, explicando a razão do porquê e explicando também a realidade do que vem acontecendo no seu país, quem vem causando, por que vem causando e quem está envolvido, além de outras informações preciosas que eu penso ser importantes você saber, para que você possa ter um apanhado geral e aí ter uma conclusão melhor direcionada da realidade que vem acontecendo no mundo em relação à possível terceira guerra mundial. Acompanhe. Senhor Presidente, muito obrigado por participar do meu programa e ter me acolhido aqui em Damasco. Você é muito bem-vindo à Síria. Em primeiro lugar, pergunto se eu posso perguntar qualquer coisa. Cada pergunta, sem exceção. Estou perguntando porque essa é uma transmissão ao vivo. Você teria medo que nós manipulássemos alguma coisa? É você quem pode responder essa pergunta, mas acho que devemos construir uma relação sobre confiança. Eu acho que você está preocupado com confiança do seu público. Então eu não penso assim. Eu acho que você tem uma boa reputação em transmitir a verdade, em cada assunto que você queira cobrir. Como você encara o fato do mundo todo considerar você um criminoso de guerra? Isso depende da referência para a definição desta palavra. Trata-se de lei internacional, agenda ocidental ou humor político ocidental? Podemos dizer que você está aqui defendendo interesses políticos do Ocidente? De acordo com o direito internacional, como presidente, como governo e como exército sírio, estamos defendendo o nosso país contra os terroristas que foram invadindo a Síria. Então, se você se refere a essa palavra, criminoso de guerra, eu acho que o primeiro que deve ser julgado sob esse título são as autoridades ocidentais, começando com George Bush, que invadiu o Iraque sem um mandato do Conselho de Segurança. Em segundo lugar, Sarkozy, que invadiu e destruiu a Líbia sem mandato do Conselho de Segurança. Em terceiro lugar, as autoridades ocidentais, que estão apoiando os terroristas durante os últimos 5 anos na Síria e fornecendo-lhes proteção política e apoiando-os diretamente com armamentos pesados e caros e implementando embargos sobre o povo sírio, que já levou à morte milhares de sírios civis. Mas o assunto aqui hoje, senhor presidente, é falar sobre o seu papel na guerra. O secretário de Estado John Kerry te chamou de Adolf Hitler, te chamou de Saddam Hussein. Isso te incomoda? Não, porque em primeiro lugar eles não têm credibilidade. Em segundo lugar, para mim como presidente, o que eu mais me preocupo é como o povo sírio vai olhar para mim. Em segundo lugar, os meus amigos ao redor do mundo. E não os meus amigos pessoais como presidente, quero dizer, os nossos amigos como sírios, como a Rússia, como o Irã, como a China, como o resto do mundo, não o Ocidente. O Ocidente sempre tentou maquiar as coisas apenas para encobrir os objetivos reais, que é acerca de depor governos e se livrar de certos presidentes, apenas para trazer para os seus lugares fantoches que vão atender à sua agenda global. Então, retornando ao início, eu não me importo sobre esse Kerry, o que ele disse. Não tem nenhuma influência sobre mim. Você é presidente de um país cujos cidadãos estão fugindo de lá. As pessoas não estão apenas fugindo por causa dos terroristas, de ISIS ou rebeldes, mas também por causa de você. What do you mean by me?
O que você está dizendo de mim? Eu não estou pedindo ninguém para deixar a Síria. Eu não estou atacando pessoas. Eu estou defendendo as pessoas. Na verdade, as pessoas estão deixando a Síria por duas razões. A primeira é a ação de terrorismo impetrada. A segunda é a ação de paralisar a vida na Síria, atacando escolas, destruindo a infraestrutura em todos os setores. E em terceiro, o embargo do Ocidente, que está pressionando as pessoas da Síria a fugirem para subsistirem fora de lá. Estas são as principais razões. Como você pode ver, o segundo fator e o terceiro estão relacionados. Estou dizendo o seguinte: o papel dos terroristas e do Ocidente é minar e prejudicar a subsistência dos sírios. Quando você menciona terroristas, o que você está dizendo com isso? Certamente ISIS, mas também o Exército Sírio Livre? Ou os curdos? O que estou dizendo é como que você quer dizer com cidadão suíço. Se você tiver qualquer um que carrega metralhadoras ou armamentos e que mata pessoas sob qualquer título, é vandalismo cometido destruindo propriedades públicas ou privadas. Isso não é terrorismo? Qualquer pessoa que adota uma forma política a fim de fazer uma mudança, este não é um terrorista. Você pode chamá-lo de oposição. Mas não tem como você chamar de oposição alguém que está sendo municiado por terceiros para matar pessoas dentro do meu país. E você não tem nenhuma oposição livre no seu país? Temos oposição real, temos pessoas que vivem na Síria, a quem as suas bases são o povo sírio. Eles não são de oposição que foram forjados em outros países, como França, o Reino Unido, ou Arábia Saudita ou Turquia. Nós temos eles. E você pode ir conhecer e lidar com eles com a sua Câmara. Você que é pai, vai me dizer que não tem nada a ver com os bombardeios dos hospitais em Alepo? Olha, quando dizem que estamos bombardeando os hospitais, quer dizer que estamos matando civis. A questão é, por que o governo mata civis? Seja em hospitais, ou nas ruas, ou nas escolas, ou em qualquer lugar. Você está falando em matar sírios. O nosso governo matando sírios? Se o meu governo matasse sírios, a maior parte da população estaria contra mim. Você não pode ter sucesso no seu governo se você estiver matando o seu povo. Então essa história é totalmente mentirosa. É fácil refletir sobre as suas afirmações. Imagine, os terroristas, Al-Qaeda, Nusra, ISIS, estão protegendo os civis e nós, o governo, estamos matando os civis. Que inversão é essa? Quem pode acreditar nessa história? Ninguém. Mas é o seu exército que tem esses aviões poderosos de arrasa-bunkers. E como você pode afirmar que todo aquele morto na Síria foi morto por aviões ou aeronaves militares do meu governo? A maioria das pessoas foram mortas por morteiros advindas de outros grupos. Morreram em hospitais, escolas, nas ruas, em todo lugar. Isso não está relacionado com bombardeio aéreo, não. De maneira nenhuma estou bombardeando com meus aviões meu próprio povo. Agora, é verdade que civis inocentes estão morrendo em Alepo. Claro, não só em Alepo, mas você toca nesse assunto em Alepo porque há uma histeria no Ocidente sobre Alepo. E existe uma razão, é que Alepo está cercado. Ela está cercada há 4 anos pelos terroristas. Mas disso vocês não falam. Estão fazendo um alarde com Alepo porque os terroristas estão em má forma. O exército sírio está progredindo. E os países ocidentais, principalmente Estados Unidos e aliados, estão vendo que eles estão perdendo as últimas cartas do terrorismo na Síria. E é o que está acontecendo em Alepo. Você ainda acredita numa solução diplomática? Definitivamente. Mas você não tem algo chamado solução diplomática ou solução militar. Você tem solução. Mas todos os conflitos têm muitos aspectos. Um deles é a segurança, como a nossa situação. E o outro é o aspecto político dessa solução. Por exemplo, se você me perguntar sobre como você pode lidar com a Al-Qaeda, com a ISIS, é possível fazer negociações com eles? Eles não vão fazer. Eles não estão prontos para fazer. Eles não querem. Eles têm a sua própria ideologia. Ideologia repugnante. Então você não tem como negociar politicamente com essa gente. Você tem que lutar contra eles.
Você tem que se livrar deles. Então, se você falar em diálogo, você pode obter diálogo com duas entidades. Qualquer entidade política que seja a favor, contra ou imparcial, com cada militante que esteja pronto para entregar o seu armamento para o bem da segurança ou a estabilidade na Síria, claro que poderíamos confiar em um desse. Existem notícias da Rússia sobre uma pequena pausa humanitária em Alepo. O que é isso? É uma curta suspensão das operações a fim de permitir abastecimento humanitário para entrar em diferentes áreas de Alepo e, ao mesmo tempo, para permitir que os civis que queriam deixar as áreas controladas pelos terroristas para se deslocar para as áreas controladas pelo governo possam ir. Você acredita que esse é um passo importante? Claro, é um passo importante como um começo, mas não é o suficiente. É sobre a continuação. Como você pode permitir que civis deixem? A maioria deles queriam deixar a área mantida pelos terroristas, mas os terroristas não os permitem. Querem matá-los, querem matar suas famílias se eles deixarem as áreas. A Rússia está do seu lado. O que significa isso? Não, não está do meu lado. Está do lado do direito internacional. É do outro lado. E este lado é oposto ao lado dos terroristas. Esta é a oposição da Rússia. Porque eles querem ter certeza de que os direitos internacionais irão prevalecer. E não o plano ocidental de derrubar todos os governos que não se encaixam na sua agenda global. Eles querem ter certeza de que o terrorismo não irá continuar nessas áreas, que afeta negativamente os próprios russos, a própria Rússia como um país. Isso é o que significa para a Rússia ficar do lado do governo sírio, que é legítimo, e do povo sírio. Senhor presidente, você usa armas químicas contra sua própria gente na Síria? Esses relatos são da ONU e o senhor não pode ignorá-los. Você está falando sobre duas questões diferentes. A questão química foi provada ser falsa. E eles não têm um pingo de evidência sobre o exército sírio usando armas químicas. Isso tudo é ficção, porque você vai querer usar armamentos de destruição em massa. Você está tentando então matar pessoas em um incidente? Nós não temos tais incidentes. Além de que não iria utilizá-lo, porque você estaria então em direção a matar seu próprio povo. E isso é contra o interesse. Então esta é uma falsa alegação. Nós não temos que perder tempo com essa mentira. Você sabe que na Síria há uma guerra, mas não há nada relacionado com armamento de destruição em massa. Mas o relatório da ONU não é uma ficção. O relatório da ONU nunca foi credível, nunca. Porque eles colocam os relatórios baseados em alegações, e esses são baseados em outros relatórios, também de alegações falsas, e dizem que isso vale como um relatório. Eles enviaram uma delegação para fazer investigação? Sim, enviaram em 2013, porque nós convidamos as Nações Unidas para enviar essa delegação. E nós os convidamos porque os terroristas estavam usando armas químicas. Senhor presidente, a anistia fala de 17 milhões de mortos. Em relação à prisão de Saidnaya, ainda há relatos horríveis. Quando você vai permitir um observador independente conhecer a prisão? Independente? A Anistia Internacional não é independente coisa nenhuma. Não é imparcial. Então, senhor presidente, abra a porta para a organização como a Cruz Vermelha. Não é minha decisão de dizer sim ou não. Temos instituições. Se precisamos discutir essas partes, temos de voltar para as instituições antes de dizer sim ou não. E por que você tem a certeza de que vai ganhar essa guerra? É porque você tem que defender o seu país. E você tem que acreditar que pode ganhar a guerra para defender seu país. Se você não tem essa crença, você vai perder. Você sabe, parte da guerra é o que você acredita. Então você tem que crer que vai ganhar. Quando você anda por Damasco, a sua imagem, presidente, está em toda parte, em cada loja, em cada restaurante, em todos os carros. E lá tem um símbolo de ditador. É este o caminho para corrigir seu poder? Existe uma diferença entre ditador e ditadura. Ditador é a respeito da pessoa. Eu não pedi ninguém para colocar minha foto na Síria. Eu nunca fiz isso. Para descrever alguém como ditador, você deve perguntar ao seu povo. Quero dizer, apenas seu povo pode dizer se ele é ditador ou uma boa pessoa. Obrigado, senhor presidente, por ter respondido às nossas perguntas. Ficamos felizes por ter recebido vocês na Síria.